Hoje é o dia das heroínas, mulheres. Mania tem de sangrar. No episódio de hoje, Heroínas capixabas. Com vocês, Luísa Grimaldi. No século XVI e XVII ocorreram vários ataques estrangeiros ao Brasil. Claramente era uma não aceitação dos países europeus ao chamado Tratado de Tordesilhas. Um dos ataques estrangeiros que ocorreu no Espírito Santo foi de Cavendish, Thomas Cavendish, um ataque em inglês. Mas não era qualquer um, não é um pirata qualquer, não é um bucaneiro qualquer. Quem é ele? Ele é o preferido da rainha. Top 10. Ele tinha feito a viagem de circunnavegação, quando nessa época, no século XVI, só 2 homens antes dele tinham feito a mesma proeza. Em 1592 ele tinha 36 anos quando veio nessa viagem. Foi até Santos, assaltou Santos, uma coisa horrorosa, noite de Natal. Quando todos estivessem na missa, desembarcamos e marchamos até a igreja. Havia 300 homens, além de mulheres e crianças. Tomamos todas as espadas sem resistência. Depois de saquear a vila, permanecemos lá por 2 meses, o que foi a ruína de nossa viagem. Que loucura! Fomos em direção ao Estreito de Magalhães. O clima era extremamente frio. Vendo seus homens morrerem num frio intenso, o capitão Cavendish achou melhor voltar à costa do Brasil. Bom, subindo pelo litoral brasileiro, ele sabia-se das regiões de maior produção açucareira nesse período. Dentre elas, ao sul de Salvador, era Vitória. Quando Cavendish foi entrar na Baía de Vitória, pá! Uma nau encalhou. Ele ficou ali tentando desencalhar com a sua tripulação. Nisso, a defesa do território foi capaz de se organizar mais ainda. Que defesa é essa? Quem era governante no Espírito Santo nesse período? Tan, 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 tan. Estamos no momento da administração de Luísa Grimaldi. Quem é ela? Vasco Fernandes Coutinho. Já tinha morrido o filho com o qual ela havia se casado. Vasco Fernandes Coutinho, filho. Morreu e ela teve que assumir. Ela ficou governando de 1589 a 1593. Ela teve um governante adjunto, Miguel de Azeredo, com a notícia que embarcações se aproximam, socorro, socorro, a vila vai ser atacada. Tiveram a ideia de colocar fogo nos morros circundantes para dar a impressão que havia mais gente do que de fato existia. Acredito que surtiu efeito. No dia seguinte, os ingleses desembarcaram. 120 homens, uma batalha, flechas para todos os lados, espadas, até que conseguiram vencer. Sobraram uns 40, Cavendish foi embora. Morreu no caminho, derrotado por uma mulher. Bernadette Lira fez um livro, é uma ficção, A Capitoa. Interessante, né? Sai Luísa Grimaldi, entra Maria Ortiz. Existiu? Quem foi Maria Ortiz? Que época que ela viveu? Estamos no Espírito Santo do século XVII. Os holandeses haviam atacado Salvador, passado um ano lá, 24, 25. Tinham sido expulsos, na época era a União Ibérica. Dá uma olhadinha aqui, sobre a expulsão dos holandeses também já falamos. Em 1625, o famoso Peter Hein, holandês, ataca a Baía de Vitória. Temos relatos do padre Vieira. Foram recebidos com mosquetes, foram recebidos a bala, mosquetes e uma roqueira. A roqueira era algo que amedrontava bastante num ataque porque ela arremessava pedras. Bota fogo nela. Quem era o donatário? Francisco de Aguiar Coutinho, que ficou de 1605 a 1627, bastante tempo, por um donatário, por isso tem várias realizações. Haviam cavado trincheiras e nessas trincheiras índios com suas flechas, homens com seus mosquetes, eles haviam fechado a boca da rua. E com isso os holandeses vão para o barco
e desembarcam num outro local onde conseguem chegar à escadaria do Pelourinho. A escadaria do Pelourinho, hoje é a escadaria Maria Ortiz, que daria acesso à Cidade Alta, portanto, à chamada vila, onde estava a Câmara, onde estava o Palácio, onde estava a igreja. E assim tomariam a vila. Então, lá estão os holandeses subindo a ladeira do Pelourinho em direção à Cidade Alta, quando uma jovem mulher joga da janela água fervente sobre o capitão. Quem disse isso? Primeiro, uma jovem mulher. Alguém falou o nome Maria Ortiz? Por enquanto, não. Temos o registro em Brito Freire, 1675, um autor bastante respeitado, em seu livro Nova Lusitânia, ou História das Guerras Brasílicas. Depois temos um texto de um italiano, Giovanni Giuseppe, nome do livro dele. Também cita uma mulher. Falou numa Maria Ortiz? Não. Quem vai citar o nome de Maria Ortiz, ainda com Maria Ortiz, como a autora jogando água, é José Marcelino Pereira de Vasconcelos, no século XIX, 1858. E Misael Pena, Nara Saleto, fala também em Maria Ortiz. Você sabe que eu vou te falar minha opinião sincera. Eu acho que é o seguinte, se o nome dela é Maria Ortiz ou outro nome, uma coisa a gente sabe, foi uma mulher que esteve ali à frente, que incitou a população contra esses estrangeiros, que vai ajudá-los na defesa. Foi a única responsável? Não. Mas, pô, foi importante, esteve lá, participou. A gente tem várias opções na vida, passar pela vida ou passar pela vida fazendo alguma coisa. Você sabe quem entende os historiadores do século XIX tentando ali, o Misael Pena, que além de escrever história, era juiz, foi deputado provincial, filho de fazendeiro de Café de Alegre. Acho bem... Tem que entender as pessoas nas suas épocas. Tanto ele quanto o Marcelino, eles estão escrevendo no final, segunda metade do século XIX, período de grandes transformações, ideias positivistas, e Dom Pedro II num movimento de criação de heróis no Brasil. O indianismo, sabe, de quem que você tem que se orgulhar. Outra coisa que eu sei que você está com vontade de me perguntar, e aquela história de Maria Ortiz foi prostituta? Bom, vamos entender. Nilson Henriques, grande jornalista, escritor, criador de personagens, criou uma personagem super famosa aqui no Espírito Santo, Creuza Odete. As pessoas mais velhas vão lembrar dele, né? Então, o Nilson Henriques, ele escreveu uma peça chamada O Alto de Maria Ortiz, onde ele diz que fez algumas pesquisas e tal. Temos até um arquivo recuperado no Instituto Jones dos Santos Neves de entrevista com ele. Acessa aqui, ó. Tá? Então, o que aconteceu? O Nilson Henriques, nessa pesquisa, que morava com outras moças, aí ele concluiu que seria possível ela ser uma prostituta. E ele está pedindo a licença poética da ficção. Lembre-se, é uma peça de teatro, tá? Só que como é uma peça que ficou muito famosa, ficou meio impregnado na imagem da Maria Ortiz. A tal ponto que entrou para o imaginário popular, né? Mas ela pode ter sido? Ela pode também. Então, é ele também que vai falar sobre o fato dela não ter jogado um tonel de água quente e sim ter jogado um barril de xixi e cocô, de dejetos humanos. Por quê? É uma época que a gente não tem saneamento básico ainda. Vamos falar a verdade que está difícil ainda no Brasil todo ter, né? 2020. Isso era colocado em barris de madeira. Algumas pessoas que tinham mais dinheiro, que tinham escravo, ou contratavam uma pessoa para levar esse barril até o mar, até o rio, para jogar fora. Essas pessoas eram chamadas de tigres. Inclusive citado no livro de Laurentino Gomes sobre a escravidão, é uma realidade do Brasil colônia, uma realidade da América Portuguesa em várias cidades.
Então, aí o Milton Henriques colocou de novo, ficção, licença poética. Ele colocou que ela jogou esse barril. Pensou ele, ela vai na varanda, vai dar tempo de esquentar a água, os caras estão subindo a ladeira, o que está na mão? Várias pessoas, incitou pessoas a jogarem barris de dejeto, está na mão, descendo a ladeira, pá, aquilo roda. Pode ser, faz sentido também. Mas, voltando, é uma ficção. Agora, verdade, mentira, verdade ou mentira. Reafirmando, o que é verdade? Uma mulher ajudou na defesa do território no século XVII. Ponto. Isso de quem tira. Beijo grande, até semana que vem. Tive que falar das meninas hoje porque houve uma enxurrada de pedidos. Foi maravilhoso a repercussão da primeira aula de História do Espírito Santo. Quero agradecer imensamente a todos vocês que estão aí acompanhando comigo, tá? Beijo no coração e até semana que vem. Salve!